Esse é o podcast FGV Marketing Talks. Nesta série, o professor Felipe Zambaldi bate um papo sobre o processo de elaboração de artigos acadêmicos com pesquisadores, alunos e egressos dos programas da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto, compartilhe também nas suas redes sociais. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast FGV Marketing Talks, Por Trás do Paper. O podcast em que a gente conversa sobre a história por trás de artigos relevantes produzidos pelos professores, alunos e egressos dos nossos programas na FGV. Hoje eu estou com a professora Suzana Batistella, que tem a graduação em administração aqui na FGV-AESP, também fez o seu mestrado, seu doutorado na escola e hoje é membro do Conselho Consultivo da ONG CIAP. A gente vai falar sobre o paper que ela é primeira autora, o paper publicado no Journal of Services Marketing em 2020. O título é Symbiotic Relationships in Educational Services for Vulnerable Adolescents, no volume 34, número 6. Suzana, vamos conversar falando justamente sobre qual que é o tema desse artigo, né, e o que ele nos ensina. Tá, bom. Esse artigo, ele trata, como o nome fala, né? Foi um estudo feito com adolescentes vulneráveis, né? Que estão numa situação de vulnerabilidade. Mas o foco dele principal foi ver o impacto de uma instituição na vida desses adolescentes. Então, o estudo ele foi desenvolvido em parceria com o CIAP. O CIAP, eu vou falar um pouco sobre a instituição só para vocês, para a gente conseguir entender como que a pesquisa foi desenvolvida, né? O CIAP é uma ONG, uma escola que proporciona ensino técnico e ensino complementar para alunos até que estão estudando, né, no ensino regular e no ensino médio. Então, eles vão para essa ONG no período complementar. E lá eles têm essa formação complementar ou ensino técnico, né? E essa ONG, ela fica situada no bairro da Pedreira, que é um dos bairros de São Paulo com pior IDH, ou seja, um bairro que tem muita vulnerabilidade social. Portanto, seus alunos também, né? Então, esse paper, ele estudou o impacto que essa ONG tem na vida desses alunos. Então, essa é a questão prática do paper, né? Para explicar esse impacto, a gente usou uma teoria de serviços, né, que foi desenvolvida por um autor alemão, mas é a Usage Center Framework, que é uma teoria que fala sobre os atores envolvidos em uma relação de serviço. E essa framework, ela fala sobre essas relações de serviço, ela explica essas relações de serviço por meio de conceitos emprestados da biologia, né? Então, ela fala que essas relações em um usage center podem ser harmônicas ou desarmônicas, você pode ter vários atores gerando valor, ou apenas um ganhando e outro sendo prejudicado, né? Mas ela empresta esses conceitos da biologia para explicar essas relações. Então, esse paper ele olha para essa instituição, né, para entender qual é a criação de valor que acontece lá, e a teoria usada para explicar essa criação de valor é essa Usage Center Framework, que foi desenvolvida, né, por o Klein. A joia, Suzana, muito bom. Então, tem um elemento muito importante aqui que a professora traz, que é o emprego de uma teoria que vem da biologia, né? Isso é muito comum no campo de marketing, que é um campo de conhecimento, que emprega teorias de diversos outros campos de conhecimento, diversas ciências, né? Na abordagem aos seus problemas. Suzana, qual foi a principal descoberta do paper? Bom, então, voltando aqui, como a instituição funciona, né? Para a gente entender. Essa escola, ela tem um diferencial em relação às outras escolas de ensino técnico, que ela tem um curso de formação de pais, tá? Então, todos os pais que querem que os alunos frequentem a escola, eles são obrigados a participar de encontros lá pelo menos uma vez por mês, né? Então, a descoberta do paper foi o seguinte: no momento em que você traz os pais para a escola, você tem um resultado muito melhor no desenvolvimento do aluno
Mas não só do aluno, você tem um impacto grande na família também, né? Então, assim, antes do paper ser desenvolvido, a gente já sabia, né? Já era óbvio para todo mundo que no momento em que a família está envolvida na educação dos filhos, você consegue desenvolver muito mais o aluno. E o paper mostra que não só o aluno é beneficiado, mas a família também, né? Então, essa é a questão prática que a gente mostra. A questão teórica aí volta para a questão da Usage Center Framework, e aí o desenvolvimento, a contribuição teórica que a gente deu aí é mostrar que diferentes formas de relação em um Usage Center vão trazer diferentes níveis de criação de valor, dependendo do tipo de relação que acontece nesse centro de prestação de serviço, vamos dizer assim, né? Então, a gente comparou, na verdade, o que esse paper fez? Ele comparou os ganhos obtidos nessa escola com os ganhos obtidos em escolas semelhantes, mas que não têm o envolvimento dos pais. E aí, o que a gente viu? Que a criação de valor foi muito maior lá do que em escolas semelhantes, né? Então, aí, para a teoria, o que a gente está falando é que, dependendo da estrutura de prestação de serviço que você tem, de quais atores você envolve nesse processo, a sua criação de valor pode ser maior ou menor. Muito bom. Então, uma contribuição do paper também é o efeito na família, não exclusivamente no adolescente, um efeito coletivo ali familiar. Uhum. Muito bom. E a escolha desse tema, né? Esse paper, você é a primeira autora, né? E tem a coautoria da professora Tânia Veludo. E do Edgar Bark. E do Edgar Bark também. Então, são 3 autores. Sim. Como é que vocês escolheram esse tema? É uma longa história. É para isso que estamos aqui. Então, tá bom. Bom, esse artigo ele é resultado da minha tese de doutorado, tá? Então, a minha tese eu fiz 3 artigos e esse foi um deles. Quando eu comecei o doutorado, eu tinha muito claro que eu queria fazer um trabalho sobre materialismo, né? E aí eu comecei a pesquisar tal, e o meu objetivo principal era fazer um experimento em que eu fosse manipular a gratidão para diminuir ou para diminuir os níveis de materialismo, né? E aí, vendo, né, fazendo a parte da revisão teórica, o que eu descobri? Que você tem um grupo específico que tem um alto nível de materialismo. Qual seria esse grupo? Homens costumam ser mais materialistas que mulheres. Adolescentes, né? Adolescência é a fase da vida em que a gente é mais materialista, e pessoas de baixa renda tendem a ser mais materialistas que pessoas de alta renda, né? Então, eu tinha um grupo muito específico que eu gostaria de acessar para fazer esse experimento. E aí eu lembrei dessa instituição que trabalha justamente com meninos, adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? Então, eu entrei em contato com essa instituição, a gente fez a primeira reunião. E quando chegou lá, eu falei para eles da minha ideia, que eu gostaria de fazer a pesquisa e tal, e eles me responderam, né? Ok, você pode vir para cá, a gente vai abrir as portas aqui para você fazer a sua pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a gente está pensando aqui, olha que coincidência, você chegou aqui, a gente estava pensando em fazer uma pesquisa de impacto social. E aí eu nunca tinha ouvido falar ainda sobre isso, né? Mas concordei. Falei, tá bom, a gente vou pesquisar, vamos ver se a gente consegue aliar aí as 2 ideias. Então, eu comecei aí a fase qualitativa do meu trabalho, que foi a parte exploratória, né, da pesquisa. Então, a primeira coisa que eu fiz aí foi começar a entrevistar os meninos, os alunos da escola. E nas entrevistas eu já percebi que eu não conseguiria realizar aquela minha primeira ideia, que seria fazer o experimento, né? Então, eu abandonei a minha primeira ideia aí, e aí resolvi seguir com a ideia que eles tinham me dado, que seria fazer um estudo de impacto da escola, né? Só que eu tinha um grande problema, que era, bom, eu estou aqui na GV e a minha linha de pesquisa é marketing, eu preciso de um estudo de marketing. Fazer um estudo de impacto social não necessariamente tem a ver com marketing, né? Então, eu continuei lendo, pensando, e aí eu achei um artigo super bacana publicado no JCR, que falava sobre o impacto de uma iniciativa que foi desenvolvida para melhorar a saúde bucal. Então, foi uma iniciativa feita com crianças hispânicas que moravam nos Estados Unidos, né?
E aí, o que esse artigo falava? Ele tinha essas duas coisas em paralelo. Um estudo de impacto da iniciativa e abordava também uma teoria de marketing. Aí trazia alguns conceitos de marketing, por isso foi publicado no JCR, né? Então, eu me inspirei nesse artigo. Então, eu tive um artigo que eu escolhi como base para fazer o meu. Me inspirei nesse artigo e aí, a partir daí, eu prossegui com a minha pesquisa, que seria inicialmente uma pesquisa para entender qual o impacto daquela instituição na família, nos alunos, né? Enfim, na comunidade que ela estava inserida. Então, assim, a minha pergunta de pesquisa, especificamente como está no artigo, ela foi elaborada depois do artigo já estar pronto, né? Depois de eu já ter feito a coleta de dados, depois de eu já ter identificado qual teoria que eu iria utilizar. A pergunta inicial minha era a seguinte: bom, qual que é o impacto que essa instituição está causando na vida dessas pessoas que estão aqui? A pergunta final ela veio depois que eu fui entender melhor a teoria que poderia me ajudar a explicar. E aí, assim, né, ela foi elaborada dessa forma para ser colocada no artigo. Tá. Uau, essa história já tem muitos desdobramentos na capacidade que a gente pode refletir, né? Então, essa questão, né, da transformação do posicionamento do artigo ao longo do processo, eu vou querer voltar daqui a pouco, mas também me chamou a atenção o fato de que você tinha um interesse inicial, né, de estudar um tema, um objeto, e aí a literatura já presumia que alguns grupos tinham maiores níveis de materialismo, então isso já era conhecido, e o que te atraiu, né, para a ONG foi justamente a possibilidade de lidar com um grupo de interesse. E ali, né, a ONG trouxe uma necessidade, né, um problema prático, e você reconfigurou esse problema para ele ser posicionado como um gap de pesquisa da literatura. Então, é muito interessante essa dinâmica, né, de a prática te trazer uma demanda e você reendereçar, né, o que você está estudando, porque você tem um campo interessante para trabalhar. Isso. E uma curiosidade que acho que fica nesse artigo é justamente, né, trabalhos de impacto social, eles são muito trabalhados, né, nas ciências humanas, ciências sociais, na psicologia social. Você pegou uma teoria da biologia, né? O quão comum é isso, né, na prática, no tema que você estudou ou no campo de conhecimento que você se desenvolveu como pesquisadora? Olha, eu acho que é muito comum pegar teorias de outras disciplinas. Da biologia, especificamente, eu acho que não é tão comum assim. Tanto que uma parte, assim, bem difícil do meu trabalho foi encontrar a teoria que me ajudasse a explicar aquilo que eu estava vendo na prática, né? Foi uma parte bem dolorosa e tensa, porque eu estava com o resultado da minha pesquisa na mão e a crítica que eu ouvia sempre, né? Ela falou, poxa, mas, né, cadê a teoria, né? Você está aqui fazendo doutorado, você precisa cobrir uma lacuna, né, de conhecimento. Então, eu precisei ler muito, pesquisar muito, até conseguir encontrar uma teoria que se encaixasse nessa situação específica que eu estava vendo. Tá, então, na busca por uma perspectiva teórica, você acabou encontrando uma teoria não usual na área de marketing, mas que fazia sentido, né, para você posicionar o trabalho. Muito bom. E aí, claro, tem todo o ônus do investimento nisso. Eu acredito também tenha um benefício por ser visto como uma abordagem inovadora, né, que muitas vezes é bem visto, né? Assim, faz um avanço teórico mais substantivo do que marginal, né? Você entende que isso foi bem reconhecido, né, como desenvolvimento do seu trabalho e está no processo de publicação? Sim, eu acho que sim, mas acho também que foi um longo caminho para chegar até lá, né? Então, pensando um pouco em como foi o processo de publicação, né? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho em workshops e tal, eu apresentei. E nas primeiras apresentações, sempre aparecia essa pergunta em relação a qual que é o gap teórico que você está cobrindo, né? O que você está trazendo de novo nesse trabalho? Então, assim, até eu conseguir chegar lá, eu acho que foi um longo caminho e teve a contribuição de muitas pessoas que leram o trabalho. Mas eu acho que, ao fim, ele só foi publicado justamente porque ele conseguiu cobrir esse gap teórico.
Tá ótimo. Então, assim, a contribuição também está ali, né, no Gap Theory, que acaba sendo um elemento fundamental de papers e muitas vezes a gente acaba fazendo trabalhos mais derivativos, né, do que substantivos nesse aspecto. Então, assim, isso foi realmente uma conquista grande do processo. E aí você mencionou justamente, né, que você tinha uma preocupação constante de estar numa linha de marketing, de fazer um trabalho aderente a marketing. Se você puder falar um pouco, né, sobre onde o seu trabalho se posiciona no campo de marketing, até me corrija se eu estiver errado, eu tenho a sensação de que ele está no campo, né, do TCR, Transformative Consumer Research, mas posso estar totalmente enganado. Né? Então, porque assim, nosso público muitas vezes não está habituado nas diversas vertentes e até posso desconhecer que a literatura em marketing, como você citou, né, o Journal of Consumer Research tinha um paper ali também que foi uma boa inspiração, né, abriu o caminho. Então, como é que esse campo ele se desenvolve no marketing? Qual é o tamanho dele? Quais são os journals que dialogam com ele? Tá. Bom, você falou em TCR, né, Transformative Consumer Research. Realmente, no início, eu havia pensado em posicionar meu trabalho nessa linha, né? Mas eu acabei posicionando na vertente de Transformative Service Research. Qual que é a ideia dessa linha de pesquisa? Então, são pesquisas na área de serviços. O serviço está encaixado aí dentro de marketing, né? Seria uma perninha do marketing, pensando em marketing de serviços. Só que ele está olhando para os serviços não apenas na relação consumidor-fornecedor. A ideia desse campo de pesquisa é trazer serviços que, além, né, de você ter essa relação de prestação de serviço, tenha algum avanço no bem-estar geral, né? Ou seja, ou você vai melhorar a vida de alguém, ou você vai melhorar a saúde de alguém, enfim, algo que saia especificamente da área de business e vá um pouco pensando na área de bem-estar de uma forma geral. Tá ótimo. Isso é bem importante, porque hoje, né, a área de pesquisa em marketing, pesquisa e prática, ela acomoda nessas outras vertentes que não são exclusivamente de negócios. Né? Isso é um campo grande, né, na área de marketing, prolífico para estudar e com um impacto, né, evidente. Suzana, e aí para trabalhar nessa área, né, você acho que já tinha, né, uma orientadora que estava envolvida com isso, teve, né, a participação do professor Edgar Barque. Como é que é a construção dessa parceria, essa rede de pesquisadores para fazer o paper? Como é que isso se construiu? Bom, a Tânia foi a minha orientadora do doutorado, né? Então, acho que a parceria aí é a parceria natural para a construção do paper. Então, nós iniciamos o trabalho apenas nós duas, né? Ela estava me orientando naquela ideia inicial que eu tinha lá de estudar o materialismo. A partir do momento que a gente pensou em fazer um estudo, não chegou a ser um estudo de impacto social, mas um estudo de impacto, né? A gente pensou no professor Edgar Barque, porque é uma área que ele conhece muito e ele poderia contribuir bastante. Então, esse terceiro autor do paper, ele veio no momento em que a gente viu que o conhecimento dele poderia agregar aí ao nosso trabalho. Tá, joia. E esse é um dos artigos da sua tese, da né? Minha tese de doutorado. Uhum. Então, assim, é um processo que, para além do paper, tem pelo menos 4 anos, né? Desde o início do programa, designação de quem vai te orientar e o processo, né, de ter o contato com a ONG, receber a demanda, reorganizar com as suas expectativas. Esse paper, ao longo do doutorado, ele já tinha esse time montado, ele já foi submetido antes da defesa. Como é que é a história um pouco do paper, conversando com o processo de formação? Tá bom. Eu comecei o paper, assim, eu comecei o doutorado e eu já comecei a trabalhar na minha pesquisa. Eu comecei bem cedo, porque eu já tinha uma ideia formada lá no início, né? E como eu tinha objetivo, assim, algo que eu tinha muito claro para mim é que eu gostaria de fazer uma pesquisa que tivesse um impacto prático, né? Não só desenvolver uma teoria, alguma coisa assim. Então, eu gostaria muito de fazer isso, ou com alguma instituição, enfim. Por isso, eu comecei cedo e procurei bem cedo essa parceria. Então, o trabalho ele foi desenvolvido durante os 4 anos do doutorado. Quando eu terminei o doutorado, eu já estava com o artigo pronto.
ele já havia sido submetido uma vez para um journal e já havia sido recusado, né? Então, ele foi desenvolvido durante esses 4 anos, mas a gente conseguiu mesmo a publicação só na segunda vez que eu submeti, depois que eu terminei o doutorado. Joia. Esse é um ponto bem interessante, né, do paper que vai para um journal, não necessariamente continua no processo, ele volta com feedback, dá para trabalhar nele e resubmeter, é um tour comum, né? Agora, você mencionou que a pergunta de pesquisa passou por uma transformação. Essa transformação foi decorrente do processo de doutoramento ou ela aconteceu depois da submissão, onde ele foi publicado, ela se transformou ali no processo de revisão? Eu acho que nos 2 momentos. Opa. Durante o processo de doutoramento, ela foi sofrendo mudanças porque foi assim, eu tinha uma pergunta inicial e a partir da discussão, né, com a Tânia, com o Edgar, seja meu orientador e meu co-orientador, a gente foi adaptando a pergunta de pesquisa. Mas em uma das revisões, um dos revisores pediu para eu mudar bastante a estrutura do paper e para rever a pergunta de pesquisa. Então, a pergunta final, como ela está, ela foi assim, fruto de muita discussão antes e até mesmo da opinião dos revisores do paper. Legal. Então, o processo de transformação, desde a formação até após a submissão. Quantos rounds vocês tiveram até o paper ser aprovado? Tá. Posso contar a história desde o começo? Isso, aproveita e fala sobre a escolha do journal, né? Tá, então foi o seguinte, como que começou esse processo de submissão? Quando eu fiz o mestrado, eu fiz um artigo e submeti para o ACR, tá? Que é um ACR Latinoamérica, que, para quem não conhece, é um congresso, né, que é importante para a gente, e o artigo foi aceito. Quando eu fui para esse congresso, antes do congresso começar, por coincidência, estava acontecendo um workshop de Transformative Service Research. Então, como a minha pesquisa estava alinhada, eu fui participar desse workshop. E o objetivo desse workshop era né, falar sobre divulgar Transformative Service Research, mas também juntar pesquisas para fazer uma edição especial de TSR Latinoamérica, né? Então, nesse workshop, eu apresentei o meu trabalho, assim, muito rapidamente, fiz um pitch para os editores dessa edição especial. Na hora, eles já me falaram que não estava bom, né? Que a pergunta normal de sempre, né? Não está bom, você não está trazendo nada de novo, não tem nenhuma teoria nova, mas submete aí que a gente vai ver, né? Então, terminou o workshop, eu já tinha tido contato com os editores, eu trabalhei em algumas questões que eles me falaram e submeti o artigo. Ele já foi recusado logo de cara, né? Mas veio com revisões muito boas, que nos ajudaram bastante a melhorar o paper depois. Como eu estava terminando o doutorado, eu deixei ele descansar um pouquinho ali. E aí passou um tempo, o editor que tinha recusado o meu paper em função das revisões que ele tinha recebido, me mandou e-mail falando: olha, Susana, lembra? A gente se conheceu lá no workshop e agora eu estou trabalhando numa edição especial de TSR, num outro journal, você não quer submeter de novo? Tenho certeza que você já fez melhorias aí. Né? E aí eu respondi: nossa, claro, né? Já fiz muitas melhorias, a gente vai submeter outra vez. E aí eu voltei a submeter o paper, só que agora para o journal que teve que aceitou a publicação, né? Então ele foi submetido e teve 2 rounds de revisão, né? Então a primeira veio com muitas solicitações de revisão, eles pediram para a gente mudar bastante coisa. Assim, a pesquisa em si não foi alterada. O que foi alterado foi a forma de contar a história. Foram incluídos muitos tópicos novos na teoria, nas explicações, um detalhamento maior da metodologia. E a gente resubmeteu, voltou de novo pedindo novas alterações. A gente fez essas novas alterações, né? E aí essa última alteração foi mais voltada a
a história que a gente estava contando, né? E aí, finalmente, ele foi aceito. Ou seja, passou por 2 processos de revisão nessa segunda vez que a gente submeteu. Muito bom. É muito interessante, né, que nessas conversas é recorrente a importância dos congressos, né? Na nossa capacidade de mostrar nosso trabalho, receber feedback, construir rede, né? E aí, lá, né, depois que você teve uma experiência de submissão, você, né, foi lembrado ali o seu trabalho por um editor, uma chamada de trabalho, uma edição especial, também acho que é muito relevante, né? As edições especiais são temáticas, então a aderência é muito importante, o editor fica no radar, né, quem são as pessoas que estão trabalhando com aquele assunto. E aí a coerência também, né? Você se envolveu com o TSR lá atrás, TSR, perdão, lá atrás, e aí mais para frente você já tinha, né, um trabalho mais maduro, pôde aproveitar. E aí falando também no processo de revisão, né, você falou uma coisa bem interessante, né? A história do trabalho se reconfigurou, né? Mas estou imaginando que a coleta de dados, né, nada disso se alterou. Então fala um pouco, né, sobre o acesso aos dados, a coleta, a natureza metodológica desse trabalho. Tá bom. Bom, esse foi um trabalho que foi feito usando métodos mistos, né? Então, ele começou com uma pesquisa qualitativa. Então, essa primeira fase da pesquisa, eu fiz entrevista com os alunos, entrevistas com os professores da escola. Fiz uma imersão na escola para conhecer muito bem a instituição, né? Participei de vários eventos deles, fui na Feira de Ciências, enfim, conheci a fundo lá o trabalho deles. Essa foi a fase qualitativa. Os dados que eu obtive nessa fase qualitativa, a partir desses dados, eu construí a fase quantitativa. Então, a partir daí, eu criei as hipóteses que me permitiram fazer a fase quantitativa do trabalho, né? Então, na prática, o que foi? Tudo aquilo que eu conversei nessa primeira fase foi transformado num questionário que foi aplicado para os pais da escola e pais de outras escolas para que a pesquisa pudesse ser finalizada, né? Então, a primeira foi uma fase qualitativa exploratória e a segunda fase foi uma fase quantitativa. A gente usou uma survey para fazer a coleta de dados e foi feita a análise de comparação multigrupo, né? Para comparar o resultado entre os diversos grupos que a gente analisou. Tá. Você tinha, então, pelo que eu entendi, outras instituições também com dados coletados para poderem ser comparadas, né? Essas outras instituições, porque assim, qual que foi a ideia, né? Eu fiz a fase qualitativa e eu entendi qual foi o impacto daquela escola na vida das pessoas que estavam lá. Agora, para um estudo de impacto, eu teria que falar, olha, será que essa escola é melhor do que as outras? Então, como que eu vou responder isso? Eu coletei os dados naquela escola e aí eu precisava de um grupo para eu conseguir comparar aqueles dados, né? Porque se ela está tendo o mesmo resultado de outras escolas, não, tá ok, pode ser, né? Mas eles queriam entender se eles estavam criando mais valor do que as outras escolas ou não. Então, eu coletei os dados naquela escola e aí entrei em contato com outras escolas para coletar dados em outras instituições também. Então, busquei instituições que tivessem características semelhantes ao CEAP, na mesma região, que fosse curso técnico, que tivesse os alunos em período integral, enfim, para eu conseguir comparar os resultados e aí sim chegar à conclusão final do trabalho. Então, o seu trabalho você classifica como um desenho quali-quant. Isso. Os elementos qualitativos, né, eles estão também bem representados no paper, né? Sim. Então, isso é importante, porque assim, o estofo necessário para fazer um trabalho quali-quant, né, chegar no resultado e fazer isso caber dentro de um paper, é enorme. E esse foi um paper da sua tese, né, que tinha mais 2. Isso. Eu até queria saber, acho que isso é importante para o nosso público. A tese em 3 artigos é um modelo que tem vários benefícios, né? Um deles é que você já tem, né, trabalhos com começo, meio e fim mais próximos, né, viáveis de serem submetidos, mas ele tem que ter uma coerência, né? Uhum. Então, rapidamente, né, os outros 2 papers da sua tese, eles versavam sobre o quê? Tá. Um deles foi o experimento que eu queria fazer sobre gratidão e materialismo, saiu. Bom, como que eles se conversam? Os 2 papers foram feitos com adolescentes, né? Então, a minha tese, o foco dela foi
Transformative Service Research, né? Como que mais focado em adolescentes, né? Então, primeiro artigo, eu tive um artigo de revisão teórica, né? Que eu fui pesquisar tudo que já tinha sido publicado sobre o tema, e isso serviu de base para os outros 2, né? Então, foi um artigo teórico, um outro em que eu fiz um experimento aí numa outra escola, né? Para falar sobre gratidão e materialismo, e um terceiro, que é esse que a gente está conversando, né? Em que eu fiz esse estudo de impacto aí no CEAP. Muito bom. Suzana, eu gostei muito de aprender sobre a sua trajetória, o seu processo de doutoramento, né, com mais detalhes do que eu tinha, e sobre a questão do artigo, né, a história por trás dele, de tudo que ele envolveu, né, e o seu significado. Então, muito obrigado e seja sempre bem-vinda. Obrigada. A gente chegou ao fim desse episódio. Há outros episódios. Se vocês gostaram desse, não deixem de acessar os demais.